A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mão de Deus possa estar operando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, protegendo, guardando e livrando de todo o mal. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E a nossa mensagem hoje é: seja um ajudador. Livro de Hebreus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10, está escrito: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por causa do seu nome, pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queridos, desde o princípio, Deus declarou que não é bom que o homem esteja só. Você pode ler em Gênesis, capítulo de número 2, no verso 18. Essa verdade revela um princípio fundamental no reino. Fomos criados para a comunidade e designados para o serviço mútuo. Então, ser um ajudador não é uma função secundária na vida cristã. É uma expressão prática da nossa natureza em Cristo e uma resposta de gratidão ao Deus que é o nosso maior ajudador. E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é o chamado original, a imagem de Deus em nós. Porque a primeira vez que a palavra ajudadora aparece na Bíblia é em Gênesis 2:18, como eu falei anterior, quando Deus cria Eva como uma ajudadora idônea para Adão. Isto estabelece um aspecto fundamental da natureza humana. Fomos criados à imagem de um Deus relacional para sermos auxílio uns aos outros. Então, ser ajudador não é um papel menor ou opcional. Faz parte do próprio desígnio divino para a humanidade. Então, isso significa que quando ajudamos, estamos refletindo o caráter de Deus, que vê nossa solidão, que vê nossa fraqueza e intervém com um suporte gracioso. O segundo ponto é o espírito de sustentação, o ajudador por excelência. Jesus, ao preparar os discípulos para a sua partida, ele prometeu outro ajudador, o Espírito Santo. A palavra grega é paracleto, significa aquele que é chamado para ficar ao lado, para ajudar, consolar, interceder e fortalecer. Então, isto revela que a ajuda não é apenas uma atividade humana, não é novo, mas é uma obra espiritual que começa com Deus. Então, quando nos dispomos a ajudar, tornamo-nos canais através dos quais o próprio Espírito Santo manifesta seu caráter de consolo e de auxílio. Então, nossa capacidade de ajudar flui daquele que é o ajudador por excelência. O terceiro ponto, a economia da graça. Recebemos para repassar. Paulo nos ensina que Deus nos consola
em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem passando por qualquer tribulação. Então, as dificuldades que superamos com a ajuda de Deus não são apenas para o nosso crescimento pessoal, mas tornamos o que? Credenciados para ajudar os outros em situações similares. As feridas que Deus sarou em nós tornam-se lugares de ministério para os outros. Nada do que passamos é desperdiçado no reino. Tudo pode ser transformado em recurso para ajudar alguém em sua jornada. O quarto ponto, a manifestação da fé verdadeira, ou seja, o serviço prático. A ajuda, querido, genuína, verdadeira, é a fé em movimento. Tiago sempre questionou duramente: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago 2, capítulo 15 ao 16. Então, a fé que não se traduz em ações práticas de ajuda, ela é totalmente morta. O amor de Deus, quando genuinamente recebido, inevitavelmente, querido, transborda em gestos concretos de cuidado pelo próximo. Então, ajudar não é opcional, é a evidência visível de um amor invisível de Deus dentro de nós. E o último ponto é a recompensa eterna, o serviço como adoração. Jesus surpreende ao identificar-se completamente com os necessitados. Sempre que o fizestes a um destes meus menores irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, verso 40. Então, cada ato de ajuda, seja um copo com água, uma visita, um alimento, quando feito em amor, é recebido por Cristo como um ato de adoração direto a Ele. Isto eleva o serviço prático à mais alta esfera espiritual. Não há ajuda pequena ou insignificante no reino. Ao ajudar o irmão, estamos servindo e adorando ao próprio Cristo. E o próprio Deus se compromete a não esquecer tal trabalho. Você acredita nisso, querido? Então você precisa ser um ajudador fiel, claro, baseado nas suas condições. Mas vamos agora orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das luzes, Pai de toda consolação, nós te agradecemos por seres
o nosso refúgio e fortaleza, um ajudador sempre presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, por nos dares o exemplo supremo de ajuda através do Teu Filho, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Senhor, abre os nossos olhos para ver as oportunidades ao nosso redor, onde podemos ser as Tuas mãos e pés. Tira de nós a indiferença, o comodismo, o egoísmo que nos impedem de estender a mão ao necessitado. Ajuda-nos, Pai, a vencer a preguiça, o medo que tantas vezes nos paralisam. Espírito Santo, enche-nos do Teu amor prático e compassivo. Concede-nos sabedoria para saber como ajudar de maneira adequada, discernimento para perceber necessidades não verbalizadas e coragem para nos envolver quando for mais cômodo permanecer distante. Senhor, usa as nossas habilidades, o nosso tempo, os nossos recursos para ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que não busquemos reconhecimento, mas a satisfação de saber que ao servir ao menor dos Teus filhos, estamos servindo ao próprio Cristo. Firma, Senhor, em nosso coração a verdade de que todo ato de amor, por menor que pareça, é precioso aos Teus olhos e nunca, Pai, será esquecido. Faze de nós um verdadeiro ajudador para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e acreditamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, abençoados.